Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio à manutenção e operação de equipamentos isolados a SFCs. E aqui no canal a gente discute todos os assuntos que são de interesse sobre esse tipo de tecnologia. E eu hoje queria conversar com vocês sobre a manutenção preditiva em equipamentos SFCs. Eu vou começar pela manutenção preditiva em subestações isoladas a gás, as GIS. É um equipamento que é muito importante para os sistemas de transmissão e distribuição, né? É uma tecnologia que hoje é amplamente utilizada e que a gente precisa ter uma política de monitoramento, acompanhamento da situação do desempenho efetivo desses equipamentos, para que a gente possa fazer nossos planos, não só de manutenção propriamente dita, como também integrar as GIS na gestão dos ativos das empresas de energia. E nesse caso da GIS, é um caso particular, porque nos barramentos das GIS, não existe operação nenhuma. Na verdade, o que é o barramento das GIS? É apenas o condutor ou mais de um condutor. Às vezes, hoje em dia, existem GIS mais modernas, né, que têm as 3 fases dentro do mesmo invólucro. Então, são os condutores dentro de um invólucro preenchido com gás. Então, o que acontece lá? Nada. Existe a passagem da corrente pelo condutor com a formação do respectivo campo eletromagnético e mais nada. Não deve haver descarga, não deve acontecer nada. E que parâmetro a gente pode acompanhar para poder saber se está em desenvolvimento alguma falha incipiente? Como a gente pode prever se vai haver problema no funcionamento futuro desse equipamento? Eu queria começar, eu vou colocar aqui para vocês um trecho da palestra que foi apresentada pelo engenheiro Alain Levy, do CEPEL, no último CMDT, que foi realizado também aqui em Curitiba. Eu queria que vocês ouvissem o que ele vai falar sobre descargas parciais, depois eu vou voltar a comentar sobre isso com vocês. Uma outra definição para quem quiser, imagina todo mundo conhece um relâmpago, né? Uma descarga atmosférica, né? A descarga atmosférica, ela tem trovão, ela tem luminosidade, tem aquele barulho, né? Então, se você pegar uma descarga atmosférica e botar ela numa escala de 1 para 10 milhões, reduzindo o tamanho dela, você vai ter uma descarga parcial. É como se você estivesse na estação espacial e visse um relâmpago na Terra. Para eles, lá em cima, naquela distância, aquele relâmpago que mal se percebia lá no planeta Terra, seria uma descarga parcial. Mudando a escala agora para o outro lado. O circuito seria o mesmo. Coloca aqui, isso aqui é o acoplador, o objeto é a capacitância da própria blindada, e joga aquilo ali no osciloscópio, na impedância de medição. Além daquela medição, você teria também a parte acústica. Você também pode botar sensores acústicos ali para ver em blindada, porque a blindada é tudo pertinho. Então, o sinal de acústica, ele não anda muito. Então, você teria uma boa sensibilidade ao usar a medição acústica em blindada também. Tá? Bom, aqui tem algumas características dessa medição, né? Que é feita através, comentei, né, janela de inspeção, os cintas, né, envolvendo os passadores. A acústica é favorável, a medição pode ser em muito mais alta frequência, né, pode chegar aqui até 3 GHz. Como o gás é autorrecuperante, ele pode não deteriorar ao longo do tempo, não é igual ao papel, né, que se ocorrer a descarguinha lá, nunca mais você volta. Mas no caso do gás, ele é autorrecuperante, então, se aquela descarga eventualmente ocorreu ali e depois parou, não vai estar atrapalhando em nada, né? E também você pode ter alguma técnica para localizar por ondas trafegantes também, porque é uma instalação linear. Né?
E os defeitos mais comuns em blindada, né, são elementos flutuantes. Bom, você pode ter imperfeições no espaçador, na superfície do espaçador, no condutor central, no terra, objetos flutuantes, tudo quanto é lugar dentro da blindada, né? Bom, pelas características de um condutor concêntrico duplo, é conveniente que não exista sinal de descarga nenhum dentro da blindada, mesmo que seja autorrecuperante o sinal, né? Você quer que, ao medir descarga parcial, você não encontre nada, ruído de fundo. Esse é o valor máximo. O cabo é uma blindada, né? Ok, pessoal. Então, como a gente viu, primeiro ele está definindo ali o que é uma descarga parcial, né? A descarga parcial é uma descarga elétrica. A energia da descarga é bastante variável, mas nessa descarga não há centelhamento. A passagem de corrente é muito pequena em si. A tensão da descarga varia, obviamente, de onde está acontecendo, mas o fenômeno é esse, é uma descarga onde não há a centelha. Em seguida, ele fala de um circuito para medida de descarga parcial através do comportamento elétrico do equipamento. E no último trechinho, o que ele está falando é que a descarga parcial pode ser determinada também pelo som. A descarga parcial geralmente perturba o estado de agitação do gás. Isso faz a formação do que a gente chama de som. O som é a vibração de um gás qualquer. E esse som ele tem diversas, no caso de cargas parciais, esse som é de diversas frequências, geralmente de muito alta frequência. Então, é um som inaudível para nós. A gente tem que ter um mecanismo de captação desse som que seja capaz de pegar toda essa faixa de frequência. Esses são os mecanismos que a gente dispõe hoje para monitoramento de descarga parcial. E por que a descarga parcial é importante no caso das subestações isoladas a gás SF6? Na subestação, como a gente já comentou, no barramento não existe operação de nenhum dispositivo elétrico, não existe nada além da passagem da corrente sobre o condutor. As descargas parciais nas subestações, elas têm duas causas principais. A primeira é quando há a deposição de partículas geralmente sólidas, que estão dentro do invólucro, sempre proveniente da época da montagem. Então, por isso, a montagem da subestação é o momento mais crítico que a gente tem, porque é o momento em que partículas vão vir do ambiente externo para dentro da subestação. Depois, sob a ação do campo elétrico, essas partículas vão se depositar em algum lugar. Naquele lugar em que a partícula se depositou, o campo elétrico é deformado, porque existe o poder da ponta e o campo elétrico ali é diferente do campo elétrico no restante do local. Então, assim, o mais comum é o depósito da partícula sobre um dos isoladores, ou espaçadores, como a gente chama. E ali vai haver a formação de descargas parciais muito pequenas. Essas descargas, apesar de pequenas, elas vão decompondo a superfície do isolador e, com o tempo, essa decomposição gera mais produtos de decomposição que vão ficar depositados sobre a superfície e isso finalmente resulta numa descarga fase terra pela superfície do isolador chamado flashover. Essa é a falha mais comum em barramentos de subestações isoladas a gás. O aspecto, depois da falha, o que a gente vê é isso aqui, que está nessa figura aqui, que vocês podem ver. Essa figura aqui é de um espaçador que foi atingido por um flashover e a subestação falhou. A questão é como que a gente consegue monitorar que isso esteja acontecendo. Então, a primeira opção é, de fato, a gente conseguir monitorar a ocorrência ou não de descargas parciais e, se possível, conseguir monitorar o progresso dessa descarga, se a intensidade dela permanece a mesma ou se ela aumenta. Isso nós podemos monitorar pelos métodos tradicionais, como o Alan falou na exposição dele. Os métodos de som, detecção de som, são muito promissores. Existe já uma gama grande de equipamentos disponíveis no mercado que a gente pode utilizar.
e ainda há desenvolvimentos sendo feitos, que a gente espera que venham a estar disponíveis em breve. A segunda opção é a gente conseguir determinar os produtos formados pela decomposição do SF6 sob descarga. Como o Alan falou ali, deu para ouvir também, o SF6 é autorregenerante. O que ele quer dizer? Ele decompõe e se recompõe imediatamente, já falei isso em vídeos anteriores, né? A recomposição é quase imediata, só que, havendo contaminação por ar atmosférico ou umidade, quando o SF6 vai se recompor, o enxofre e o flúor também podem reagir com esses outros elementos que estão presentes na água e no ar atmosférico. Então, assim, isso forma produto de decomposição que nós podemos monitorar com o tempo. A gente monitora principalmente o SO2. Problema para usar isso em subestações isoladas a gás. A quantidade de SO2 formada é muito pequena e a gente precisa de muita sensibilidade para poder determinar isso. Mas a maneira de poder acompanhar o desenvolvimento das descargas parciais presentes numa subestação é através do acompanhamento da geração de produto de decomposição. Tá bom, pessoal? Na próxima vez eu vou comentar sobre esse monitoramento aplicado a disjuntores ou chaves, outros equipamentos de interrupção, onde há necessariamente a formação de produtos de decomposição. Tá bom? E ainda num outro vídeo subsequente, eu vou comentar sobre como fazer essa medida, quais as ferramentas que nós temos disponível para esse tipo de medida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, dá o seu like aí, compartilha com o pessoal que você acha que está interessado nisso. Mande sugestões sobre assuntos que você quer, pode ser por aqui pelos comentários, pode ser no nosso site www.vegor.com.br, pode ser também na nossa página lá no LinkedIn. Um grande abraço a todos e até a próxima.